Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês mais um pouco sobre a questão da intolerância religiosa. Aqui nesse canal nós já temos vários vídeos que tratam sobre essa temática, mas agora estamos também fazendo aí uma série de vídeos que comenta sobre notícias, né, que saíram na mídia e que abordam esses assuntos que a gente está tratando, assuntos que nós estamos tratando aqui no nosso canal. Estamos fazendo isso exatamente para mostrar para vocês que aquilo que a gente discute aqui não fica só na teoria, né? Não fica só nos livros, não fica somente aqui no canal, mas para que você perceba que aquilo que a gente comenta aqui no vídeo também acontece na sociedade no dia a dia, embora muitas vezes a gente não veja isso, né, com tanta frequência aí no jornal, na televisão, enfim, no rádio. A gente não ouve muito essas notícias, mas de vez em quando sai alguma informação e então eu estou trazendo aqui para vocês para que a gente possa fazer essa relação com o que estamos discutindo aqui, para a gente verificar na prática que de fato isto acontece na nossa sociedade. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre dois casos que envolvem essa questão da intolerância religiosa. O primeiro caso, e aí eu vou fazer como eu tenho feito nos vídeos anteriores, eu tenho a notícia aqui no meu monitor, eu vou acompanhando aqui, vou fazendo um resumo, vou lendo para vocês e depois então a gente comenta em cima dessa informação, dessa notícia. A primeira notícia então diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Depois de invadirem o terreiro, quebrarem as imagens e rasgarem os atabaques, agora me ameaçam pichando o muro de casa. Então, diz a notícia, de malas prontas, o pai, Wesley Pereira, pretende mudar de cidade depois que seu terreiro foi invadido e destruído no ano passado, em Sumaré, no interior de São Paulo. Então aqui nós temos um caso, né, de um caso concreto aí de invasão de um terreiro e de ameaça também ao sacerdote ali da religião de matriz africana. E aí também é interessante essa notícia porque ela traz aqui uma estatística em relação à questão da intolerância no estado de São Paulo. Então essa estatística que eu vou falar aqui, ela é especificamente sobre o estado de São Paulo. Diz que em 2016, as delegacias de polícia registraram 5.214 casos, né, relatando intolerância religiosa. Em 2021, esse número saltou para 15.296. Então vejam que a gente tem aqui um montante, né, bem considerável em relação a 2016. Houve um crescimento muito grande. Então fala aqui que as denúncias revelam dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Esses dados aqui não são lá do Disque Denúncia, né, da Secretaria de Direitos Humanos, mas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então o que é importante aqui é vocês perceberem o crescimento da intolerância no estado. E aqui ele cita também alguns outros casos que ocorrem em outras cidades também de São Paulo, que a gente percebe que a intolerância cresceu não só na capital. Diz aqui, ó, mais populosa, a capital paulista liderou o ranking ao passar de 1.900 em 2016 para 5.900. Claro, houve um crescimento grande aí. Mas algumas cidades se destacam no interior, como Ribeirão Preto, né, que é uma cidade com 720 mil habitantes, e diz aqui
e foi a quarta em número de denúncias por intolerância religiosa no ano passado, 360 casos, depois de Campinas com 482, Guarulhos com 582 e a capital com 5.963. É importante então a gente perceber esse crescimento da intolerância religiosa no estado de São Paulo, num período aí de 5, 6 anos, né? Agora, o que o rapaz relata aqui é o seguinte, né? Além das pessoas terem entrado, quebrado todas as imagens, né? Quebraram os instrumentos, né? E ele diz que depois de prestar queixa, sua casa passou a ser apedrejada e o muro foi pichado. Escreveram o seguinte: Casa do Diabo, Pai de Santo do Diabo. E aí ele diz assim, que eu ainda perdi o emprego, né? Porque o meu chefe era evangélico e ele me demitiu quando soube do caso. Bom, é lamentável, né? Não sei se o chefe evangélico o demitiu por causa dessa sua relação com a religião de matriz africana, mas se for esse o caso, realmente é lamentável, né? Numa situação dessa em que as pessoas precisam ser abraçadas, acolhidas, né? A gente ser solidário, a gente não pode aumentar ainda mais o sofrimento e a intolerância em relação à pessoa, né? Quando a gente faz isso, não significa necessariamente que a gente está abraçando a religião do outro, né? Que a gente está comungando ou concordando com a fé, com a crença do outro. Mas, mesmo que a gente não creia, ou que a gente não acredite, né, na mesma fé, na mesma regra de fé, na mesma experiência religiosa, pelo menos por uma questão de humanidade, é importante que a gente seja solidário, né, com o sofrimento do outro, que a gente respeite a religiosidade do outro, mesmo que a gente não concorde com aquela religiosidade, com aquela experiência de fé. Bom, então aqui esse é um caso, né, e aqui ele continua dizendo o seguinte, que ele registrou, né, a denúncia na delegacia, mas ele fala que, em geral, a delegacia registra isso como vandalismo e não como intolerância religiosa, né? Na verdade, isso acontece muitas vezes, né? Ou por desconhecimento dos agentes ali de segurança, ou realmente porque eles não querem se envolver com a situação, né? Mas nós já temos leis específicas, né? A própria Constituição e também a Lei 7.716, chamada Lei CAO, que dá sustentação para que a gente possa enquadrar essas situações em intolerância religiosa. E existe uma penalidade específica, né, para a questão da intolerância religiosa. E aqui no texto também traz uma outra estatística que diz assim: cerca de 62% das vítimas de intolerância religiosa no Brasil declararam ao Disque 100, então agora se referindo ao Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, declararam ao Disque 100 denúncias, né, sobre intolerância, e 62% das vítimas de intolerância são de matriz africana. Depois vem os evangélicos, né, com 9,8% e os católicos com 4,8%. Então, por aqui, já há muito tempo que as religiões de matriz africana e os adeptos, né, da Umbanda, do Candomblé, têm sofrido perseguição por causa da sua crença religiosa. Agora, traz ainda aqui um dado de 2018, né, que
contradiz, diz aqui o texto, o dado de 2018 contradiz a declaração do presidente, do nosso atual presidente, que em setembro do ano passado afirmou na ONU, né, no seu discurso, que os cristãos são perseguidos no Brasil. Bom, aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão, um vídeo em que eu discuto esse assunto sobre a cristofobia. Foi essa palavra que o presidente utilizou, né? E nesse vídeo eu mostro que no Brasil, de fato, não existe cristofobia, né? O que a gente tem aqui é diferente. Enquanto as religiões de matriz africana sofrem, de fato, perseguição, destruição dos seus locais de culto e também, muitas vezes, até questões envolvendo agressões físicas, os cristãos no Brasil é maioria, né? Tem aí praticamente 90% da população se declaram cristãos. Aí eu estou colocando nessa mesma estatística evangélicos e católicos. E a gente não ouve falar aqui de templos que foram vandalizados, destruídos, pessoas agredidas ou perseguidas por causa da sua fé. É claro que de vez em quando acontece alguma situação isolada, nós não podemos negar isso, de vez em quando tem realmente alguma imagem sagrada, algum templo que sofre com alguma agressão, mas são casos bem menores, né? São bem menos do que as religiões de matriz africana sofrem. Então essa questão da cristofobia no Brasil, a gente pode dizer que na verdade ela não existe. O que existe de fato é uma ridicularização muitas vezes do mundo evangélico, né? Então, o que acontece é muitas vezes os programas de humor e mesmo pessoas individualmente dando declarações, falando alguma coisa contra os evangélicos, mas muito mais nessa linha assim de ridicularizar alguma prática nesse sentido, ou fazendo alguma crítica quando é uma posição política, ou também é muito batido aqui no nosso país essa questão quando envolve arrecadação de dinheiro, né? Muitas igrejas evangélicas no Brasil são assim conhecidas por sua ênfase na arrecadação de dinheiro, ou pedir, né, ou solicitar muita ênfase essa questão da oferta, da doação de dinheiro, e muitas vezes isso realmente é visto, é criticado, né, serve de chacota, né, para muitos grupos. Mas nós não podemos falar que isso seja cristofobia, né, que isso seja uma perseguição, né? Muito pelo contrário, no Brasil o cristianismo está muito bem representado em todos os níveis, né? No mundo político, no mundo social em geral, em cada esquina das cidades existe um templo religioso, as pessoas vão aos cultos com tranquilidade. Então não há essa questão de cristofobia no Brasil que se falou há algum tempo atrás. Mas eu não vou entrar nessa questão porque, como eu falei, aqui no canal eu tenho um vídeo específico que fala sobre essa questão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente destacar. E para concluir essa notícia, o texto diz que o rapaz aqui, o Wesley, né, o sacerdote então aí desse templo, ele decidiu, inclusive, mudar de cidade depois de 6 meses de ameaça, né, porque ele saía na rua, as pessoas xingavam ele, então ele acabou indo embora. Diz aqui o texto, né, ele falando: já fui parado na porta da minha casa, se me veem na rua, me xingam. Então ele fala: eu estou mudando, né,
por medo do que possa acontecer à minha família. Então, de fato, aqui a gente tem uma situação muito grave de intolerância religiosa, né? O outro caso diz respeito a uma mulher que sofreu também com comentários assim, né, radicais em relação à sua fé. Também era uma adepta de religião de matriz africana. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro. Diz assim a notícia: no último sábado, ao deixar o centro de Umbanda que frequenta no Rio, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, a empresária Aline chamou um Uber e durante boa parte da viagem foi ofendida pelo motorista por conta de sua religião. Então, ele teria dito que ela queimaria no inferno e mencionado o diabo mais de uma vez, né? Então, ela contou que estava no carro com mais duas amigas e elas vinham contando sobre o que tinha acontecido lá na celebração e também falando sobre a próxima celebração que iria ocorrer, né? E o motorista estava ouvindo e ela não tinha percebido que o motorista era evangélico. Ele estava ouvindo músicas evangélicas ali no carro, né? E talvez, ela falou, se tivesse percebido, ela nem teria tocado no assunto, exatamente para não dar margem para uma discussão sobre a questão religiosa. Mas ela disse que depois que as amigas desceram, ela continuou no carro sozinha e o motorista então começou a falar mais alto, né? E quando percebeu que não faria a passageira mudar de opinião e nem se converter, segundo as palavras dela, né? Então ela disse que ele ficou um pouco mais exaltado, disse que ela ia arder no fogo eterno, que não iria alcançar a salvação e que ela adorava o diabo, né? Evidentemente que quem está ouvindo isso não vai ficar, né, nem um pouco satisfeito ouvindo alguém falar assim da sua crença, da sua experiência religiosa. E ela diz assim: eu nunca tive nem tenho vergonha de ser um bandista, né? Eu sempre expressei a minha fé, mas aquela pessoa foi muito agressiva, né, querendo falar de sua fé, mas acabou agredindo. Aliás, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque veja, se você quer convencer a outra pessoa que a sua fé é uma experiência legal, importante, boa, que vale a pena, eu não posso tentar convencer essa pessoa agredindo, né, falando mal, né, ou falando palavras duras para essa pessoa que eu estou tentando convencer. Então, esse motorista, além de ter sido deselegante, intolerante, desrespeitoso, quer dizer, ele não soube como conduzir uma conversa amigável, né, uma conversa dentro das regras, né, das regras mesmo da humanidade, né, do respeito às regras da humanidade. Bom, ela fez essa reclamação à empresa, né, ao Uber, e o Uber afirmou em nota que, de fato, eles não toleram, né, nenhuma forma de discriminação e também nenhuma forma de discriminação não só religiosa, mas de orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, inclinação política, enfim. Então, nesse sentido, diz aqui o texto que a empresa afirmou que defende o respeito à diversidade e reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o serviço, né? Bom, então esses são os dois casos, e aqui a gente viu nesses dois casos que são casos que
envolvem aí pessoas ligadas a Umbanda, ao Candomblé, pessoas ligadas às religiões de matriz africana. Bem, o que a gente pode falar ainda mais a respeito disso? O que a gente ainda pode comentar? Eu não vou falar aqui sobre estatísticas, sobre intolerância religiosa ou sobre o que é intolerância religiosa, porque, como eu falei, já temos vários vídeos sobre este assunto. Mas eu queria tentar explicar, fazer um comentário, na verdade, a partir desses dois casos. Os evangélicos no Brasil, e aqui eu estou generalizando, mas eu me refiro mais a um grupo mais conservador, né? Os evangélicos, muitas vezes, eles não entendem, eles não suportam nem os ateus e nem o outro lado, quer dizer, os dois extremos, né? Se a pessoa é declarada, se ela se declara como ateu ou se ela se declara como alguém que é devota de religiões de matriz africana, alguns grupos evangélicos mais fundamentalistas e conservadores, eles enxergam esses dois extremos como lados que são muito parecidos, né? Os ateus, como o próprio nome já está dizendo, porque não acredita na divindade, e os adeptos, os fiéis das religiões de matriz africana, são muitas vezes, né, vistos, entendidos como pessoas que estão ligadas ao mal, ao demônio, ao diabo e tal. Então, esse tipo de leitura fez com que as pessoas entendessem que tanto os ateus quanto os adeptos de religião de matriz africana, eles se apresentassem como ameaça aos valores cristãos. E por isso, então, justifica-se o combate, né? Porque, segundo esses grupos, esses dois grupos, tanto os ateus como os adoradores do demônio ou do diabo, como o motorista falou, né, e como outros também comentam, são pessoas que estão combatendo o cristianismo, são pessoas que estão contra o cristianismo, né? Então, por isso eles são repugnantes, porque eles não conseguem admitir a presença de Deus na vida deles. Então, uma pessoa que não consegue admitir, aceitar a presença de Deus na vida deles, é uma pessoa que também não pode ser tão respeitada ou ser recebida na sociedade. Além do mais, são vistos também como pessoas que estão passando valores, né, que não são também valores considerados bons para a sociedade. Então, esses grupos devem ser combatidos com veemência. Por isso que eu falei que são os dois extremos, né? Tanto os ateus quanto os adeptos de religiões de matriz africana, que são vistos por esses grupos evangélicos conservadores e fundamentalistas, e mais uma vez eu enfatizo aqui, né? Essa não é uma visão do mundo evangélico como um todo, mas de uma ala específica que entende e interpreta desta forma, né? E não aceita a diversidade ou não trabalha com a diversidade, nem com a ideia de diálogo religioso, né? Então eles enxergam esses dois grupos como sendo grupos que não fazem nenhum sentido estarem presentes na sociedade. Agora, por outro lado, acontece uma coisa interessante. Quem está no meio termo, quer dizer, aqueles infiéis, né, os não convertidos, ou aqueles que já participaram de uma igreja há algum tempo e por algum motivo já não faz mais parte, mas eles
acreditam ainda na fé, eles ainda têm fé, eles acreditam em Deus, tal. Esses têm muito mais prestígio para esse grupo evangélico conservador do que os ateus e dos que eles classificam como adoradores do diabo ou do demônio. Então, por que eles consideram esses? Porque eles ainda podem vir a se converter, né? E esses outros não. Esses outros, por isso eles devem ser destruídos, eles devem ser banidos, né? Existe uma possibilidade, né, para esses grupos defendem o seguinte: existe uma possibilidade, ou eles se convertem, ou eles devem ser realmente combatidos e banidos da sociedade, né? Então essa é a ideia que está por trás. Por que eles pensam assim? Porque eles pensam que essas pessoas, né, segundo a visão desses grupos radicais e fundamentalistas evangélicos, eles entendem que essas pessoas, esses grupos, atraem a ira divina sobre a nação, né? Atraem a pobreza, atraem a miséria, atraem a fome, né? Até mesmo quando você tem uma região que sofre muito com a seca, por exemplo, no nordeste do Brasil, é visto como sendo, porque são pessoas infiéis, que não buscam a Deus, e por isso você tem aí a ira divina caindo sobre o povo, né? Então, eles atraem a ira divina. Então, não é à toa que a teologia da prosperidade presente nesses grupos, né, fundamentalistas e neopentecostais enfatiza essa questão de que muitas vezes as pessoas não prosperam, as pessoas não têm um progresso na vida, porque eles trazem dentro de si uma maldição, ou eles têm dentro de si uma divindade, alguma coisa que está impedindo o seu progresso, tanto material quanto espiritual. Por isso é preciso que ele passe por um processo na igreja em que ele possa ser exorcizado, que isso possa ser retirado, para que ele possa então crescer na vida, para que ele possa prosperar, para que ele possa vencer na vida. Então é a partir daí, né, que a teologia da prosperidade dá o seu passo, caminha e vai nessa direção. Então, como eu falei, aqui no Brasil, o preconceito em relação às religiões de matriz africana é muito forte, né? Principalmente no meio evangélico mais conservador, mais fundamentalista e presente nessas igrejas que a gente considera, que a gente classifica como igrejas neopentecostais, né? Ali, como nós falamos, as pessoas são apresentadas como ou portadores da divindade, né? Ou pessoas que não têm a divindade consigo, né? Não trazem consigo a presença da divindade. E as pessoas que não trazem a presença da divindade trazem consigo a presença do mal, do demônio, do diabo. Então essas pessoas precisam ser ou convertidas, ou combatidas, ou exorcizadas, para que elas possam então mudar de vida. E nesse sentido é muito difícil para um evangélico conservador, fundamentalista, entender a experiência de fé do outro, porque ele aprendeu, ele foi ensinado, ele também interpreta o texto bíblico ali desta maneira, né? Vendo e trazendo o texto bíblico lá do passado para a nossa realidade e fazendo essa relação direta com o que acontece hoje
e classificando alguns grupos como sendo grupos demoníacos, grupos diabólicos, tal. E aí justifica a perseguição. E para encerrar, então, eu novamente enfatizo aqui que o preconceito contra os evangélicos se dá muito mais na questão da ridicularização, né, na crítica em relação ao dinheiro, do que, na verdade, numa perseguição religiosa. Então, aqui no Brasil, não existe de fato uma perseguição aos evangélicos, aos cristãos, né? O que existe são críticas, né, que não dá para classificar como sendo uma intolerância religiosa. Casos isolados aconteceram, mas não dá para dizer que o cristianismo no Brasil sofre intolerância religiosa, ou mais ainda, sofre com a cristofobia, né? Isso de fato não existe aqui no nosso país. Bem, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que essas questões possam ter servido para esclarecer essas ideias que envolvem a discussão sobre intolerância religiosa e mais ainda, como eu falei no início, para que a gente perceba que essa discussão não é uma discussão só dos livros, só do mundo universitário, só do mundo acadêmico, mas ela acontece na sociedade, no nosso dia a dia. Ficamos por aqui então. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!